Opa galera, beleza? Paulo Mandu do canal dialogcom.com.br. Tô com mais um vídeo aqui pra vocês. Uma evaporadora da Consul, tá? Um equipamento de 18.000 BTUs. O modelo é o CBV18B BBNA. Beleza? Vou mostrar pra vocês aí partes e peças pra você reconhecer e comprar aí no mercado. Mostrar os defeitos comuns, né? Nesses modelos convencionais eu não consegui identificar o erro de sensores, tá? Somente o erro de ventilador. O critério da Consul eu não consegui identificar. Já pesquisei bastante aí na internet, não achei nada falando, ninguém me ensinando o que tem que fazer para poder identificar. Somente nos modelos inverter, que é os modelos atuais, né? Você aperta 4 vezes aí o bom sono e você identifica qual o erro que está apresentando no equipamento, certo? Antes de mais nada aí, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, beleza? Isso aí ajuda bastante o canal a crescer e chegar a bastante pessoas, beleza? Vou seguir com o vídeo e mostrar as características, certo? A gente já consegue aqui, ó, na lateral e verificar o modelo, né? O modelo externo é o CBY18BBBNA, tá? E o interno é o CBV18BBNA, ok? Classificação energética A. Aqui tem um consumo de energia mensal que o equipamento tem, 34,5 kW mês. Com esse valor aqui, você vai lá no site da Enel, no simulador de consumo de energia, você joga esses valores aqui, você já consegue verificar o quanto que você vai gastar no mês, tá? Certo? Aqui é 5,28 kW igual a 18.000 BTUs e a eficiência energética aqui, ó, 3,2. Aqui indica na setinha, tá vendo? Indica que é um equipamento só frio. Todo equipamento CBV, começa com CBV, é frio. CBU é quente e frio. Beleza? Fica mais uma dica aí. Vamos seguindo com o vídeo. Aqui é o seguinte, já vou partir já para a parte dos filtros. O que acontece? Você usa o equipamento aí durante 30 dias direto, né? Durante o verão ou durante esse verão aí. Se você tiver um ambiente que suja muito rápido, né? Então é bom você dar uma olhadinha nos filtros. Com muito tempo de uso, os filtros vai puxando as impurezas do seu ambiente. Pelo de coberta, pelo de gato, pelo de cachorro, né? As impurezas do ar, vai tudo puxando e vai grudando no filtro. Para você abrir a tampa, simplesmente aqui do lado esquerdo tem uma cavidade, você levanta. Do lado direito também tem uma cavidade, você levantou, né? Ó, você já tem acesso aos filtros, ó. Tem a trava, né? As travinhas ali, ó, que segura, ok? Os filtros aqui a gente já consegue retirar, ó. O filtro esquerdo e o filtro direito, então com a ajuda iguais, da trena, tá? Né? Tem as mesmas dimensões. A gente vai medir aqui a largura do filtro e a gente passa para 34,7 e o comprimento de 32,7, tá? Então a gente já consegue verificar os dois filtros, ok? Aqui a gente já consegue visualizar, ó, a serpentina. Se tiver muito suja, aí você vai ter que ter a ajuda de um técnico, né, para fazer a limpeza pesada. Ou superficial, vem com pincel com cerda macia, de cima para baixo, nunca forçando para os lados, tá? Senão você amassa essas aletinhas aqui de alumínio, tá? Ó. O tubo é cobre, as aletas alumínio, que ajuda na dissipação do calor, beleza? Aqui temos a aleta defletora, ela tem esse detalhe aqui arredondado, tá? Tem um outro modelo aí da Consul que aqui é quadrado, é reto. Então prestar atenção.
tem as mesmas dimensões, serve, tá? Porém tem esse detalhe quadrado, que vai dar uma diferença aí no design do seu equipamento. Essa letra tem um comprimento de 82 e 3 centímetros. Desculpa, 82 e 3 milímetros. Tem uma largura de 7 centímetros, tá? Tem esse detalhe aqui, ó, que é o suporte, né, da bandeja de dreno, ok? Então aqui, galera, para a gente iniciar a desmontagem do equipamento, o que a gente precisa fazer? Primeiramente tiramos a aleta defletora, né? Se você olhar o equipamento, ó, ele tem essas defletoras aqui também, ó, tá vendo, ó? Seria o direcionador de ar. Então você consegue direcionar o ar para onde você quer, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Todo equipamento de ar condicionado tem. Alguns tem que é automático, né? Você aperta pressiona um botão, você já consegue visualizar o funcionamento disso, né? O que a gente precisa fazer na sequência? Retirar as tampas, né, dos parafusos. Você pode até levantar para não perder, ó. Levantou aqui, ó, já consegue visualizar os parafusos certinho. Então vamos tirar esse parafuso aqui de cima. Você tem que tomar sempre cuidado para não trocar, né, os parafusos. Eu vou mostrar para vocês, ó. Vou tirar aqui de baixo. Então, ó, retirando o parafuso aqui, ó, você já consegue identificar que um é maior que o outro. Então você tem que tomar cuidado para não instalar esse parafuso na parte de cima. Por quê? Ele pode furar a bandeja de dreno e aí começar a gotejar água por esse furo que fez, tá? Então prestar atenção. E aí a gente vai retirando os parafusos do meio, certo? Vamos retirar esse parafuso aqui de cima também. Tirar esse aqui do canto esquerdo, certo? Você pode fechar aqui as tampas para não bater aqui, certo? Aí, galera, é o seguinte, ó. Para você retirar a carenagem, primeiramente a gente vai ter que tirar a tampa da elétrica, né? Antes de mais nada, vou mostrar para vocês o botão automático. Você pode pressionar ele aqui, ele vai ligar o equipamento caso você perca o controle. Também tem aqui na frente, ó, o botão de power. Se você pressionar, também você consegue ligar o equipamento sem o controle. Porém, o equipamento vai funcionar somente em 24 graus, tá? Nem diminui nem aumenta isso daí. Então, você tem que adquirir o controle, de preferência sempre original, tá? E aí aqui, voltando na... E outro detalhe aqui, galera. Esse botão serve também para você resetar. Aqui no painel, ó, vai ficar mostrando o LED para você limpar o filtro
que seria automático isso aí, tá? A placa ela detecta o tempo de uso e aí fica indicando no painel para você limpar o filtro. Também uma boa alternativa aí da marca, né? Então aí você levanta a tampa, vem aqui, ó, segurou, vai dar um bip, pronto, resetou, no painel vai sumir essa questão aí do filtro. Então vamos ter que tirar aqui a placa display. Se você olhar, ó, também esse detalhe também da máquina, a placa display, ela tem um cabo que eu vou falar que é macho, né? Que vai encaixar nesse aqui fêmea que vem na placa da evaporadora, beleza? Então, vamos retirar aqui, aproveitar e tirar a display. Ó, a placa display ela é branca, tá, ó. Ok. Ó. Então aqui a gente fecha. Fechamos. É muito simples, tá? Você levanta aqui, ó, do lado direito, lado esquerdo. Ficou preso aqui, ó. Parafuso. Pronto. A gente levanta, ó. Levantou. Facilmente ela destrava. Vendo? E aqui a gente tem em mãos o painel carenagem. A gente chama de painel carenagem com a tampa, tá? Vou colocar aqui. Beleza? Pronto, aí, ó. Isso aqui é bandeja de dreno, tá? Chama de bandeja de dreno. Ou pode ser calha de água, né? Tanto faz aí, da forma que você identificar. Beleza? A gente tem que retirar o motor, né? Deixa eu pegar outra chave aqui. Então aqui com a ajuda de uma chave de 516, né? De ponta fina. A gente consegue retirar esse motor da letra aqui, ó. Agora aqui para a gente poder tirar a bandeja, a gente tem que ir por trás aqui, ó. Vamos retirar aqui o suporte metálico, né? Certo? Aqui a gente tem um suporte metálico. Vamos medir ele aqui já também. Ele tem uma largura de 57,4 centímetros, tá? Temos aqui um comprimento de 30,5, ok? Vou aproveitar e já tirar esse parafuso aqui, já que eu virei. Esse parafuso ele segura o suporte da tubulação, tá bom? Isso aqui impede que a máquina fique forçando para fora da parede e dá uma aparência do que não está encostado, né? Aqui eu vou só girar, beleza? Pronto, aí.
aqui a gente faz o seguinte, ó. A gente destrava aqui, né? Destravamos. A gente já consegue baixar aqui. E destravando a gente já consegue retirar a bandeja de dreno. É muito simples tirar a bandeja de dreno, não tem nenhuma trava, nenhum parafuso, certo? Essa é a bandeja de dreno, ok? Certo? Agora aqui a gente vai para a parte para retirar a placa. Bom, agora a gente já tem acesso à serpentina, né? A gente precisa retirar a placa. Vamos retirar aqui o sensor ambiente. Vamos soltar os terras para não ficar atrapalhando. Aqui o sensor de degelo. Aqui tem dois parafusos desse suporte do ventilador, tá vendo? Esse suporte ele é junto com a placa, tá? É o suporte do motor e suporte da placa. Então retiramos esse parafuso, tiramos esse aqui de baixo. Lembrando aqui, galera, ó, que o cabo que vem da placa é fêmea, tá? Ó, que interliga junto com a placa display. Então o que vem da display é macho, tá? O que vem da placa é fêmea. Tem os parafusos aqui em cima. Antes de mais nada a gente tem que abrir aqui, ó, a placa. Essa área aqui, galera, se tiver montado o equipamento, você precisa ficar atento com o disjuntor, tá? Sempre desligar o disjuntor antes de fazer qualquer manobra aqui, ó, nessa parte, porque você pode correr o risco de levar um choque, tá? Aqui é o cabo do motor da Leta. Temos que retirar esse cabo aqui, ó, que é o sensor do motor, ó. Ele detecta a rotação do motor, né, e vai dar o erro no painel. Esse aqui é o motor da Leta, certo? Aqui, ó, é o cabo do motor. Ficar atento, tá vendo? Porque tem uns modelos que o azul é no meio. Então ficar atento porque não vai funcionar. Tá bom? Aqui. A alimentação da placa é nesse borne de baixo, tá? Você chega com a energia aqui, alimenta. Vai alimentar a placa, acionando, mandando acionar o equipamento de fora, manda o comando por esse borne de cima aqui, ó, que aí vai ativar a condensadora. Beleza? Aqui a gente já consegue retirar todo. Eu não vou soltar essa parte de trás, porque a gente tem apoio aqui, ó, para poder retirar o parafuso.
da turbina. O parafuso é externo, tá vendo? Então a gente já consegue soltar ele. Solta um pouquinho. Tá solto aqui, ó. Tá vendo? Aí o procedimento, galera, é sempre pelo lado esquerdo, tá? O que a gente vai ter que fazer? Soltar a serpentina aqui, ó. Tem um parafuso aqui também, ó. Tem a borracha mancal. Tá vendo aí, ó? Essa borracha tem que estar sempre lubrificada, tá bom? Se ela não tiver lubrificada e seca, ela vai travar a turbina e aí vai dar o erro E4, tá bom? Tomar cuidado. Levantamos a serpentina aqui do lado esquerdo. Vou colocar o apoio aqui. Ó. Aqui, galera, você tem que sempre respeitar a distância, né, que o fabricante pede da evaporadora para as paredes e teto, para você não correr o risco de não conseguir tirar essa turbina aí. Deixa eu tirar aqui essa parte, ó. Vamos ver se a gente consegue tirar. A ideia é não tirar isso aqui ainda, né? Senão o motor ele vai cair no chão. Então só vamos ver aqui se a gente consegue destravar. Como eu tô na mesa, então o motor não vai cair. Se tiver na parede, o motor vai cair, tá? Então sempre vê a melhor forma de você tirar a turbina. Aqui é pelo lado esquerdo. Vamos ver com a chave. Dá uma forçadinha aqui. Soltou. Então não precisa tirar o suporte aqui, ó, o apoio, né, traseiro do motor. Se você tirar, o motor vai cair aqui, ó. Vai ficar forçando para baixo, vai cair. Então vem com a chave, dá uma forçadinha e já sai. Aqui a gente tem um motor, ó, para esse modelo, ó. É o RPG 25A3, tá? É DG13G2. Tá vendo o diagrama elétrico aqui, ó? Ok. Aqui a gente vem, ó, vem puxando, girando, aí sai pela frente aqui, ó. Vamos precisar aqui medir a turbina. Se você não encontrar aqui as medidas, ó, sempre vem marcado aqui, ó, só tá marcando o diâmetro, que seria a largura, né, que seria de 107 milímetros, igual a 10 centímetros e 7 milímetros. Deixa eu tirar aqui o nosso apoio aqui. Aí. Peguei a trena, vamos medir aqui. Então, ó, tem o parafuso é externo, ok? Agora a gente já tem acesso à serpentina. Vamos retirar ela aqui também.
Como eu já aproveitei e tirei os parafusos lá de trás, fica mais fácil. Então aqui a gente vai forçando aqui, ó. Aqui na mesa é uma coisa, é mais fácil, né? Agora na parede é um pouco mais difícil para você tirar esses parafusos de trás aqui. Apesar que eu não tirei esse parafuso aqui, ó. Vamos tirar o parafuso. Pronto. Aí, ó, vai forçando aqui, ó, para livrar dessa quina aqui do isopor. Forçando que ela sai. Chegou numa posição aqui que a gente tem que girar. Então o que a gente faz, ó, vai girando, ó, e já sai já aqui, ó. Beleza? Saiu. Aqui a gente tem a parte da tubulação, que é 3/8 e 5/8, tá? Sucção 5/8, líquido 3/8. Beleza? Temos aqui também a base da serpentina. Ok? Esta aqui é a base da serpentina. Beleza? Não tem segredo. Então, galera, essa parte aqui de desmontagem já finalizei. E aí a gente vai limpar a mesa e partir para a parte de teste aqui da placa, né? Como eu informei no começo do vídeo, a gente não tem muita coisa o que fazer, somente do motor ventilador. Vamos testar aqui e ver se aparece algo mais aqui, beleza? Bom, galera, com tudo montado aqui, tá sem o motor ventilador ali, que é o único teste que a gente consegue visualizar, tá? Desse modelo CBV 18 B BBNA, tá? A única forma que a gente consegue ver é só do motor ventilador. Os sensores já tá plugado aqui no multímetro, certo? Vou ligar aqui o equipamento, ó. Liga o equipamento. Vamos ver aqui o que tá sem o motor, tá sem o cabo do sensor aqui, né, ó, essa parte, ó. Então aí, ó, no painel mostra o erro E4, tá? Os erros de sensores, que nem eu falei no começo do vídeo, a gente não vai conseguir visualizar, porque mesmo sem os sensores, o equipamento fica funcionando direto. Aqui, ó, esse é o relé, tá, que o equipamento usa. É um relé de 30 ampere. O acionamento dele é por 12 volts, né? VDC. Aqui os outros componentes, ó, que ela possui. Não tem muita coisa para mostrar. Como tá ligado, eu não vou girar aqui, vai aqui dar certo aqui. Isso aqui é mais
mais para quem é eletrônico, né? Consegue visualizar aqui os componentes certinho. Beleza? Esse aqui de baixo tem uma resina, então não consegue ver muita coisa o que é. Esse aqui também não. Beleza? Então, motor travado, turbina travada no painel erro E4, ok? Aqui eu vou ligar o multímetro. A mesa tá gelada, tá? Tá dando uma escala de 20K. Porém, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma olhada na tabela de escala ômica, né? Se você não sabe qual que é a tabela de escala ômica, o que você vai ter que fazer? Vai lá na internet, baixa a escala do sensor NTC. Você tem que baixar o de 5K, o de 10K, de 15K e 20K, certo? Como tá frio, tá dando esse valor de 20, mas o sensor não é de 20, tá? Vou pegar a tabelinha aqui. Bom, galera, já tô com a tabela aqui, ó. Eu tô com a tabela de 15, tá? E a tabela de 20, ó. Só pra você ver, ó. Tá marcando 20K. Se você olhar aqui na tabela, ó, 20K. Descendo. 20K, tá vendo, ó? Então esse sensor é de 20, né? A tabela é de 20. Tá marcando 20K lá no multímetro. E aqui na tabela 20K. Tá vendo a temperatura, ó? 25 graus. Não tem nada a ver com a temperatura que tá aqui. Estamos a 18 graus, tá? Então vai dar falso diagnóstico para você, porque você vai medir errado. Então sempre com a tabela, tá? Você vai ver que vai dar certinho a tabela de resistividade do sensor. E você tem que ter um termômetro, né? Um termômetro ambiente ali, ó, que vai medir a temperatura ambiente para dar tudo certo. Então aqui a gente vem na tabela com o termômetro marcando 18 graus. Então a gente está entre 20 e 15 aqui, ó. Tá vendo, ó? Se você fizer regra de 3 aqui, ó, você vai conseguir visualizar a escala ômica certinho. Beleza? Então a gente está dentro de 20.2 lá, né? 20.6, ó. Tá vendo, ó? Então aqui a gente já consegue visualizar. E a temperatura de fabricação do sensor é 25 graus, que tem a escala de 15K, tá vendo? 15K. Então o sensor de degelo da ponta de metal é de 15K. Eu vou alterar aqui para o sensor ambiente para a gente visualizar também. Bom, ó, já troquei aqui as pontas de prova para o sensor ambiente, que é esse de ponta preta, tá? Aqui no multímetro tá marcando 20K. E conforme eu te falei, referência à temperatura ambiente que tá o sensor, tá? 18 graus, ó. A gente vem aqui na tabela, tá? Ó, 20 e 15. A gente vai ter aqui a resistividade aqui, ó, de 20K, tá? Entre 20K aqui, ó. Então o sensor ambiente tem uma escala de 15K numa temperatura de 25 graus. Então, com a tabela, o sensor de e o sensor aqui, ó, para a gente poder visualizar, né, o ambiente, você já consegue ver a escala real do sensor. Como tá frio, tem essa variação e aí você não vai conseguir identificar, vai colocar um sensor errado. E aí no verão, quando a máquina funcionar ou em funcionamento, a máquina vai dar erro vai dar um erro, né? E aí vai te dar problema. Porém, nessa Consul convencional, em todas as Consul convencional, eu não consegui identificar qual o erro que apresenta no painel, né? O erro de sensor. Então,
fico devendo essa daí. Mas com a escala ômica você já tem certinho, coloca, verifica se o sensor está ok ou não e faz a troca. Eu tô aquecendo com a mão, ó, você vai ver que é resistividade baixa. Ele é um sensor NTC, tá? Quando você aquece, diminui a resistividade, e quando você esfria, aumenta a resistividade. O de degelo também é a mesma coisa, tá bom? NTC. Beleza, galera? Então, com isso daí, fica mais umas dicas aí. Não é tudo que eu queria, mas felizmente é o que temos. Para você aí que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Deixe o seu like, ative o sininho para receber notificações de conteúdo. Beleza? Precisar comentar aí e ajudar no canal, pode comentar, beleza? Tranquilo. Fico à disposição. O que eu não resolver e o que eu não poder responder, acredito que vocês tenham compreensão aí. Beleza? Paulo Mandu do canal dialogcom.com.br. Fica mais uma dica para vocês aí. Até mais, tchau, tchau.